Mariette geralmente acordava 5 minutos antes do despertador. Seu corpo conhecia a rotina como um relógio antigo. Gasto, mas preciso. Esta manhã não foi diferente. Ela abriu os olhos para o teto rachado do quarto e ouviu o gemido suave de Dak ao seu lado. Ele se virou, murmurando algo em meio ao sono. Com a mão pesadamente apoiada na barriga. Mariette saiu da cama sem acordá-lo e foi até o banheiro. Havia entregas pendentes, e a primeira era do outro lado da cidade. Enquanto se vestia, pensou na estranha mudança que notara em Dak. Ultimamente, ele parecia inquieto, distraído e sempre parecia estar escondendo alguma coisa. As finanças da casa estavam no limite. Mas ele se recusou a procurar outro emprego. Quando ela lhe ofereceu a chance de trabalhar na fábrica do tio. Ele zombou. Você quer que eu me humilhe na frente do Jim? Estou feliz na minha própria oficina. Dissera, só que os pedidos estavam chegando cada vez menos. E os que chegavam saíam ruins, peças defeituosas. Medidas erradas. O completo oposto do que Dak estava acostumado. Naquele mesmo dia, Mariette parou em uma loja para comprar suprimentos. Ao retornar, viu o marido trabalhando na garagem. Coberto de graxa e cercado de serragem. Encontrou-o limpando as mãos em um pano e, ao vê-la, a primeira coisa que ele disse foi: preciso de um depósito. É para materiais especiais. Não consigo evitar. Mariette tirou a carteira silenciosamente. Não era a primeira vez. Na verdade, já havia se tornado um hábito, pedidos que exigiam materiais especiais. Depósitos que nunca apareciam nas contas. Ela não perguntou. Sabia que Dak odiava ser questionado. Você vai devolver o dinheiro do pedido? Perguntou ela com voz calma. Vou, respondeu ele, enfiando as notas no bolso sem olhar para ela. Naquela noite, Dak não apareceu para o jantar. Mariette comeu sozinha, assistindo à televisão com o volume baixo. Ela pensou em sua vida, em tudo o que havia mudado nos últimos meses, mas não conseguia identificar o momento exato em que tudo se tornou diferente. Fevereiro trouxe um frio persistente. À noite, o vento uivava entre as macieiras do jardim, e Mariette dormia com meias grossas e um cobertor extra. Certa tarde, ao verificar a correspondência, encontrou um envelope branco sem endereço de remetente. Dentro, havia uma carta oficial com o cabeçalho de uma seguradora, Novo Seguro de Vida. Seu nome constava no topo como titular de uma nova apólice de seguro de vida e saúde. A data de emissão, 12 de fevereiro. Mariette franziu a testa. Ela não havia assinado nada. E Dak não havia dito uma palavra a ela. Ele guardou a carta sem dizer nada. Dias depois, enquanto jantavam juntos, uma raridade hoje em dia, ela ousou perguntar: você sabe alguma coisa sobre seguros? Um documento estranho chegou. Dak não se surpreendeu. Parecia quase preparado para a pergunta. Ah, esse mesmo. Assinei por precaução. Sabe, se algo acontecer com você. Eu trabalho com ferramentas. Você dirige o dia todo, nunca se sabe. Ela não respondeu, mas o mal-estar se instalou em seu estômago. O ataque ocorreu em uma noite de primavera, quando o ar cheirava a terra molhada e grama recém-cortada. Mariette voltava de sua última entrega. Virando para a rua, notou um carro desconhecido estacionado em frente à sua casa, um velho Chevy enlameado. Dak tinha todo tipo de cliente. Então ela não ligou. Saiu do carro e se aproximou da varanda. Foi quando ouviu passos, pesados, rápidos, atrás dela. Virou-se bem a tempo de sentir uma pancada brutal nas costas que a jogou contra a porta. Algo frio e pegajoso espirrou em seu pescoço e escorreu pelo rosto. Por um momento, ela não entendeu. Então a dor veio. Uma dor insuportável e ardente. Como se ela tivesse sido imersa em ácido. Ela gritou, mas não emitiu nenhum som. O mundo foi reduzido a uma nuvem branca de agonia e confusão. A ambulância demorou 7 minutos. 7 minutos que pareceram uma eternidade. Quando acordou, estava na UTI. Ataduras cobriam seu rosto e pescoço. Respirar era uma tortura. Uma enfermeira explicou-lhe, gentilmente, que ela havia sofrido queimaduras químicas de 2º e 3º graus. Dak chegou no dia seguinte. Ele carregava um buquê de flores murchas e uma expressão que tentava parecer dolorosa. Dizem que você vai sobreviver, murmurou, sem olhá-la nos olhos. Eles não encontraram o culpado. Talvez tenha sido um ataque aleatório. Mariette olhou para ele de sua prisão de ataduras. Um ataque aleatório. Mas o homem que a atacara sabia a que horas ela voltaria. Ele sabia como ela se movia. Não foi coincidência. Foi cálculo. Ela ainda não tinha provas. Mas o veneno da dúvida já a estava envenenando. As visitas de Dak ficaram mais curtas. Menos frequentes. Mariette, com o rosto enfaixado e o corpo em chamas. Começou a notar detalhes, um aroma doce nas roupas dele. Longos cabelos loiros no banheiro. A ausência de remorso em sua voz. A cada dia, uma nova rachadura surgia na fachada do casamento deles. Um dia, chegou uma carta da seguradora. Mariette nem se lembrava de ter feito o sinistro. Mas lá estava, seu nome. O número da apólice. A promessa de uma quantia substancial pelos danos sofridos. Como eles sabiam? Quem havia feito o sinistro? O advogado que ela contatou descobriu o impensável. Dak havia comprado o seguro sem avisá-la e havia concluído a solicitação apenas uma semana após o ataque. E então,
Dak cometeu um erro. Durante uma ligação, em meio a uma discussão sobre o dinheiro do seguro, ele disse: Você acha que consegue ficar com tudo? Depois de tudo o que passou com o alvejante. Mariette congelou. Eu nunca contei a ninguém que era alvejante. Respondeu ela. Eu também não sabia. Silêncio. Então, o clique da chamada terminando. Foi a gota d'água. Com a ajuda de seu advogado, Mariette apresentou uma queixa contra Dak. A investigação progrediu rapidamente. Registros telefónicos, transações bancárias, câmaras de segurança. O quebra-cabeça começou a se formar. Dak havia contatado um certo Randy Smith, um cliente casual da oficina, e o pagou para realizar o ataque. Lovely, a suposta amante, serviu como a distração perfeita para desviar as suspeitas. A justiça não tardou a chegar. Dak foi preso enquanto tentava vender ferramentas em sua garagem. Randy foi capturado em uma rodoviária. Lovely desabou no primeiro interrogatório. Confessou tudo: a política, o plano, o ataque. Ele disse que seria só um susto. Gritou que ninguém se machucaria de verdade. Mas alguém se machucou, irreparavelmente. Mariette compareceu ao julgamento com o rosto parcialmente coberto. Permaneceu em silêncio enquanto ouvia os detalhes de como o marido planejara seu assassinato. Dak não negou nada. Ele chorou. Chorou pelo dinheiro perdido, pela liberdade roubada, mas não por ela. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Ela, a uma nova vida. O julgamento terminou em julho, sob um céu escaldante e o zumbido sufocante do ar-condicionado que mal funcionava. Dak foi condenado, assim como Randy. Lovely, grávida, recebeu uma pena suspensa. Mariette não aplaudiu a justiça. Ela não chorou, simplesmente ficou ali, em silêncio, como se sua alma tivesse esgotado todas as emoções. Ao sair do tribunal, a luz do sol a cegou momentaneamente. Ela piscou. A vida continuava lá fora. Pessoas rindo, carros passando, crianças brincando, e ela, viva, de pé, respirando. Mas ela não era mais a mesma mulher. Aquela Mariette morrera na varanda, naquela noite de primavera. Ela passou as primeiras semanas após o julgamento com Eudora, sua amiga leal, aquela que nunca duvidou dela por um segundo. Mariette ajudava no jardim, lia romances policiais e escrevia em um caderno antigo que Eudora lhe dera. Anote tudo e jogue fora, dissera ela. Certa manhã, enquanto tomavam chá na varanda, Eudora soltou a bomba: já que você vai fazer uma cirurgia plástica, por que não se torna a mulher que sempre quis ser? Mariette ergueu os olhos. O quê? Você tem o dinheiro. Você tem o melhor cirurgião. Por que não pede a ele para te dar um novo rosto? Um que não te lembre de tudo isso. Um que não seja uma reconstrução, mas uma escolha. A ideia permaneceu suspensa em sua mente como uma borboleta teimosa. Setembro. Clínica estética particular. O Dr. Sendrix, um homem mais velho e de fala mansa, examinou suas cicatrizes por mais de uma hora. Ele tomou notas, fez perguntas e mostrou modelos digitais. Podemos reconstruir, ou podemos redesenhar. Mariette olhou para seu reflexo digital. Uma Mariette diferente, maçãs do rosto salientes, olhos ligeiramente mais amendoados, um nariz reto e elegante. Ela não parecia mais a mesma de antes. Não era uma vítima, não era uma esposa traída, não era uma ninguém. E ainda assim, ela gostou. Faça, disse ela, não quero voltar a me ver como antes. Eu quero começar. As operações foram muitas, dolorosas, exaustivas. O processo durou meses. Reabilitação, bandagens, massagens especiais, sessões com fisioterapeutas, psicólogos, dermatologistas, mas cada vez que o espelho refletia sua imagem, não era com pena, era com determinação. Em dezembro, ela recebeu uma carta de Dak na prisão. Ela a rasgou sem abrir. Não havia nada a dizer. O passado estava enterrado, e ela não estava disposta a desenterrá-lo nunca mais. Janeiro. Última cirurgia. 6 horas sob anestesia. 14 dias de cama. 3 semanas de recuperação. Quando retiraram os curativos, Mariette tremia. O Dr. Sendrix lhe entregou um espelho. Ela o segurou com as mãos trêmulas. O que ela viu, a deixou sem fôlego. Uma bela estranha a observava. Forte, serena, imponente. Não restava nenhum vestígio da mulher queimada. Nem da esposa dócil. Nem do medo. Uma nova pessoa havia nascido. Como você se sente? Perguntou o médico. Mariette sorriu, com os olhos brilhando, como se eu estivesse viva pela primeira vez. Primavera. Ela vendeu a casa onde tudo acontecera. Fechou a porta sem olhar para trás. Comprou um pequeno apartamento de frente para o mar, numa cidade nova, onde ninguém conhecia a sua história. Ninguém lhe perguntou sobre as suas cicatrizes, porque ela já não tinha nenhuma, nem por fora, nem por dentro. Eudora a visitou no fim de semana seguinte. O que você vai fazer agora? Perguntou, bebendo vinho na varanda. Mariette pensou por um momento. Viver, trabalhar, aprender, caminhar sem se esconder, talvez amar de novo algum dia, mas sem pressa. Eu gosto desse novo você, disse Eudora. Eu também, respondeu Mariette com um sorriso calmo. Na última noite antes da mudança, Mariette sentou-se na varanda do jardim de Eudora e contemplou as estrelas.
Pensou em tudo o que havia superado. Em tudo o que havia deixado para trás. Em tudo o que estava por vir. O ar cheirava a jasmim e esperança. Dizem que é um vento ruim que não traz bem a ninguém. Pensou ele. Às vezes, os maiores horrores se tornam a porta de entrada para a liberdade. A chave é resistir. Não deixe o ódio te consumir. Acredite que você pode recomeçar. Mesmo das cinzas. Mariette entrou no carro no dia seguinte. Pelo retrovisor, uma mulher desconhecida, forte, corajosa, irreconhecível, encarou. A estrada se abriu brilhantemente sob o sol da primavera. Virando a esquina. Finalmente, sua vida de verdade começou. A cidade costeira cheirava a sal, a vento, a promessas quebradas. Mariette chegou numa segunda-feira de abril. Seu novo apartamento ficava em um prédio branco, de frente para o mar, com varandas com vista para o horizonte. As ondas quebravam na praia com uma cadência hipnótica. Cada vez que olhava para fora, seu coração batia forte, com uma mistura de alívio e tontura. Ela não era mais a mulher ácida. Ninguém a reconheceu, ninguém a apontou. Ela estava livre. Nos primeiros dias, ela se dedicou a se adaptar. Comprou plantas, cortinas, um novo conjunto de louças. No supermercado, o balconista sorriu para ela sem piedade. No café da esquina, o garçom lhe serviu um café sem hesitar. Aquele anonimato, tão banal para os outros, era um presente impensável para ela. Ele se matriculou em uma biblioteca e começou a enviar currículos. Não tinha pressa para trabalhar, o dinheiro do seguro ainda estava intacto. Mas queria se sentir útil. Encontrar uma rotina, fazer parte do mundo novamente. A oportunidade surgiu na forma de um pequeno antiquário. A proprietária, uma senhora idosa chamada Greta, procurava alguém com bom olho para detalhes. Para limpar, organizar e se comunicar com os clientes. Mariette se adaptou desde o primeiro dia. Você tem mãos macias, mas firmes, disse Greta, mostrando-lhe uma vitrine, como alguém que sobreviveu a algo muito ruim. Mariette não respondeu. Ela apenas sorriu. Poderia. Certa manhã, enquanto ela arrumava alguns livros antigos em uma prateleira, alguém entrou na loja. Era um homem de cerca de 40 anos. Alto, moreno, com uma cicatriz sobre a sobrancelha direita. Estava bem vestido, mas havia algo de errado em seu porte. Algo que ela reconheceu. Posso ajudar? Perguntou ele. Estou procurando um relógio. Um daqueles antigos, de corda manual. Disse ele, com a voz grave e calma. Ela o acompanhou até os fundos da loja. Conversaram sobre o mecanismo, a origem, o som característico de cada pêndulo. Ele parecia saber bastante, mas fez poucas perguntas. Ele saiu sem comprar nada, mas voltou 3 dias depois. Fiquei pensando naquele relógio, disse ele, mas também na maneira como você falou sobre ele. O nome dele era Gabriel. Ele havia sido professor de história. Agora vivia sozinho, escrevendo artigos para revistas especializadas e cuidando da irmã doente. Sua tristeza era sutil, como uma sombra atrás dos olhos. Eles começaram a conversar. Primeiro na loja, depois no bar da esquina, depois na praia, caminhando em silêncio ao pôr do sol. Gabriel nunca perguntou sobre o passado dela. Ele só falava do seu, livros. Viagens interrompidas, sua irmã acamada. Mariette gostava do jeito que ele ouvia. É pela primeira vez em muito tempo. Ela não teve medo de ser ouvida. Junho. Certa tarde, Mariette voltou do trabalho e encontrou um envelope branco embaixo da porta. Sem endereço do remetente. Ao abri-lo, suas mãos tremiam. Dentro havia uma única foto, ela e Gabriel, caminhando na praia, e uma frase escrita em tinta vermelha. Você esquece o fogo tão rápido. Seu primeiro impulso foi fugir, fazer as malas, desaparecer. Ei não. Não desta vez. Ela foi direto à polícia. Mostrou a foto, disse o mínimo necessário, ofereceram-lhe proteção, uma análise das câmaras de segurança. Nada conclusivo. Mariette não conseguiu provar quem a estava espionando. Naquela noite, ele dormiu com uma cadeira enfiada na porta. Os dias seguintes foram um turbilhão. Gabriel percebeu a mudança. Você está bem? Ele perguntou, enquanto ela mal tocava no café. Tem alguém? Ela sussurrou. Acho que alguém está me seguindo. Me observando. Ex-parceiro. Alguém do passado. Mariette hesitou. Ela confiava nele o suficiente. Meu marido tentou-me matar. Disse ela finalmente. Ele foi condenado. Mas ainda pode haver alguém à solta. Alguém que ele ajudou. Ou que acha que eu tomei algo que não merecia. Gabriel não fez nenhuma pergunta. Apenas pegou a mão dela. Estou aqui. Julho. Chegou outra mensagem. Desta vez com uma cópia do laudo médico original. Uma que só DACA ou seus advogados poderiam ter. A pele cura, mas o passado nunca esquece. Mariette sentiu o ar escapar do peito. Gabriel insistiu em levá-la à polícia. Eles registraram uma nova queixa. Ativaram um protocolo de ameaças pessoais. Verificaram suas ligações, suas contas, nada. Mas alguém a observava. Ela sabia, ela sentia. O passado voltara para assombrá-la. Não DAC, ele ainda estava preso. Mas alguém ligado a ele. Randy,
Um estranho daquele antigo círculo. Alguém que nunca fora pego. Certa noite, da sacada, ele viu um carro preto estacionado em frente ao prédio. As luzes estavam apagadas. Estava parado. Quando ele saiu, o carro havia sumido. Agosto. Certa manhã, Gabriel não apareceu. Ele não estava respondendo às mensagens. Nem ao telefone. Mariette foi ao apartamento dele. A porta estava fechada. A irmã não respondeu. Preocupada, ela chamou um chaveiro. Ao entrar, encontrou a casa vazia. Limpa. Limpa demais. Como se ninguém nunca tivesse morado lá. Apenas uma nota na mesa da cozinha. Você não pode confiar em ninguém. Mariette caiu de joelhos. A polícia demorou a reagir. Gabriel não tinha antecedentes criminais. Ele não constava nos registros. Não parecia ter documentos verdadeiros. Suas contas estavam vazias. Seu nome era falso. Ele estava-me observando desde o começo, ela murmurou, apertando a pasta contendo seus registros médicos contra o peito. Eudora, que chegou imediatamente, a abraçou. Não sabemos quem ele é, nem o que ele queria. Mas uma coisa sabemos, você não vai recuar. Mariette assentiu, com um olhar determinado. O fogo deixou cicatrizes nela. Mas também uma armadura. Setembro. Com a ajuda de um investigador particular, pago com o restante do dinheiro do seguro, Mariette começou a ligar os pontos. Ele descobriu conexões entre os velhos conhecidos de DAC e novos nomes. Uma rede que ainda estava em operação. Continuando a lucrar com apólices de seguro. Identidades falsas e ataques a contratos. Gabriel, se esse fosse seu nome verdadeiro, fizera parte disso. Um rosto agradável. Uma isca. Talvez enviado para roubar algo dela. Talvez para destruí-la por dentro. Mas ele falhou. Outubro. Mariette olhou-se no espelho. A mulher que a encarava tinha um rosto novo. Sim, mas também um olhar endurecido. Inquebrável. Ele saiu de casa com a bolsa debaixo do braço. Cheia de documentos, fotos e depoimentos. Ele estava indo ao Ministério Público. A história ainda não havia terminado. Mas desta vez, ela não foi a vítima. 1 ano e meio se passou desde aquela noite na varanda. As estações se alternavam como as páginas de um livro grosso e difícil de ler. Mas agora Mariette sentia que finalmente se aproximava do capítulo final. Não porque estivesse fugindo do passado, mas porque aprendera a enfrentá-lo sem que ele a queimasse. Ela vivia pacificamente em seu apartamento à beira-mar, entre plantas aromáticas, estantes cheias de livros e o som constante das ondas. Ele escrevia todas as manhãs, O Preço do Silêncio, seu livro-testemunho. Tornou-se um fenómeno inesperado. Foi lido em universidades, citado em conferências, e ela recebeu cartas da América Latina, da França e de mulheres de cidades remotas que lhe confessaram. Obrigada, porque você deu palavras ao que eu não conseguia dizer. Mas o mais importante não eram as vendas. Era o eco. A consciência coletiva que, aos poucos, foi despertando. Junho. Um dia ele recebeu uma carta sem endereço de retorno, escrita em tinta azul e com caligrafia irregular. Não sei se mereço que você leia isso, mas eu precisava te pedir desculpas. Não pelo que fiz, porque não sei mais o que era real e o que foi ordenado. Mas por fazer parte de algo que te destruiu. Se um dia quiser respostas, estarei aqui. Na empresa, Gabriel. Mariette segurou a carta nas mãos por um longo tempo. Ele sentiu muitas coisas ao mesmo tempo. Dor, raiva, tristeza, mas também, compaixão. Porque, apesar de tudo, Gabriel não tinha sido quem jogou a garrafa. Ele era um peão, um traidor, sim, mas também vítima de algo maior do que qualquer um deles. Ele não respondeu, mas também não destruiu a carta. Ele simplesmente guardou. E ele seguiu com sua vida. Julho. Eudora veio passar uma semana inteira. Caminharam pela orla, cozinharam juntas, assistiram a filmes antigos debaixo de cobertores macios. Certa noite, com uma taça de vinho na mão, Eudora disse: Você tem noção do que fez? Você construiu uma nova vida com as próprias mãos. Das cinzas, literalmente. Mariette olhou para ela, e sorriu. Sim, e pela primeira vez, acho que estou começando a gostar de mim mesmo. Ele não estava falando do rosto. Ele estava falando da alma. Agosto. Um turista se aproximou do antiquário onde ele ainda trabalhava ocasionalmente. Era um homem tranquilo, com sotaque italiano. Procurava uma bússola náutica antiga para sua coleção pessoal. Mariette contou a ele sobre o modelo, sua história e como os marinheiros o usavam para não se perderem na neblina. O homem a ouviu atentamente. E você? Perguntou ele com um sorriso gentil. Tem uma bússola? Ela hesitou por um momento antes de responder. Agora sim. Eles apertaram as mãos e se despediram. Ao sair, ele disse a ela: Há pessoas que andam pelo fogo, e não apenas sobrevivem, mas brilham. Setembro. Mariette iniciou um curso online para ingressar em uma rede internacional de apoio a vítimas de violência estrutural. Ela não falou sobre sua história. Não usou seu nome verdadeiro. Apenas ouviu. E quando falou, foi com calma, comedimento, mas com sinceridade. Ajudou. Ela curou os outros, e a cada conversa,
Ela se curava um pouco também. Outubro. Um dia, quando ele estava se preparando para sair para uma caminhada, ele parou em frente ao espelho. Ele não a evitava mais. Não a estudava mais ansiosamente. Simplesmente a usava pelo que ela era, um reflexo. O que ele viu ali não foi o novo rosto, nem as cicatrizes invisíveis, nem os vestígios do que ele havia perdido. O que ele viu foi Mariette. Todo. Forjado na dor, mas não definido por ela. Uma mulher livre. Epílogo. Em novembro, ela recebeu um convite para dar uma palestra em uma universidade em outra cidade. Ela aceitou, não pela fama, mas porque sabia que alguém na plateia precisaria ouvi-la. A conferência foi intitulada O que o fogo não pode levar. Ele concluiu com uma frase que lhe vinha sendo repetida há meses. Eu não sou quem eu era, mas não sou o que me fizeram. Sou o que escolhi ser, depois do inferno. Aplausos de pé. E quando ela desceu do palco, alguém a esperava com flores brancas. Uma jovem com lágrimas nos olhos. Obrigada, hoje decidi que quero viver. Mariette abraçou. E naquele momento ele soube, com uma certeza que não precisava de bússola, que tudo valeu a pena. Porque não havia mais dor. Somente a verdade. E a estrada à frente.